Fala pessoal, voltamos com mais um Impressões Semanais de Attack on Titan 2, episódio 6, que foi... Putz, é basicamente o que dá pra dizer do episódio, porque todo mundo é titã agora, porque uma garota se transformou em titã no episódio. Logo depois tem mais dois que se transformam. A Mikasa é um titã também? Pô, deve ser um titã merece pra caramba se transformar, tomara que se transforme. Mas eu não esperava por essa, todo mundo virou titã nesse negócio. E o morto como viraram. Aquela fala do Reiner, parecia que tava bêbado. Ele do nada assim chama, ô Eren, vem cá, vou falar aqui um negócio com você. Tipo assim, eu sou o titã encouraçado, esse aqui é o titã colossal, e a gente quer que você venha com a gente aqui pro nosso vilarejo, que sei lá onde é, secreto e tal. Você aceita? Senão a gente vai aqui continuar matando a humanidade. A gente começou 5 anos atrás e a gente vai continuar. Então você vem com a gente, né? Vai sim. Tudo bem, o Reiner estava perturbado, claramente, mas ainda assim foi um negócio que eu totalmente não esperava. E o modo como a conversa se passa, o Eren também estava agindo como completo maluco. Falaram pra ele, a gente espera aquele negócio, aquele susto e tal, como assim? Ainda mais que o Eren é meio motivo. Ele não, tava ali de boa, você acha, então, é assim, tá falando sério e tal. O modo como o Eren estava agindo estava muito esquisito. E tudo bem, depois explicou isso. No começo parece, não faz sentido, que personalidade maluca é essa? O que fizeram com o Eren? Depois vem o flashback, aí explica mais ou menos que ele já tinha conversado sobre isso, tinha algumas suspeitas do que estava acontecendo ali. Então sim, fazia sentido o modo que ele estava agindo, porque ele não tinha certeza se eles eram realmente titãs e tudo mais, mas ele queria fazer os dois confiarem nele para seguirem ele, aí eles iam ser interrogados e tal, ia ter alguma coisa mais à frente. Mas tudo bem, ele estava, digamos que atuando ali. Então ele não estava absorvendo as coisas como se realmente fosse uma surpresa, era realmente uma situação onde era válida aquele comportamento esquisito dele. A Mikasa com aquela cara de psicopata olhando pra trás também estava interessante. E também tinha o Reiner fazendo as caras. O Reiner, meu amigo dele, tem uma hora que eles fazem uma cara. Eu fiquei rindo com o idiota. Os dois fazem uma cara. Abrem um olhão lá em cima do Eren. Eu fiquei rindo com o idiota. Teve muita cena interessante nesse episódio. E conseguiram manter a atenção por todo ele, porque primeiro parece, what the fuck tá acontecendo aqui? Quando eles começam a falar aquele negócio que são titã e tal. E depois disso vem aquele final. O final é sensacional, eu adorei aquele final. A trilha sonora por trás, e eles se transformando, ficou tudo, quer dizer, tudo não. Tava quase tudo muito bom, tava achando perfeito, foi aquele encerramento foda e tal, que eu fiquei desesperado pelo próximo episódio. Só que tinha um negocinho no meio que eu tava achando, pô, que legal e tal. Eu torci a cara pro meio porque basicamente tinha um robozinho lá. Enfiaram. Que raiva. Enfiaram a porcaria do Titã Colossal em computação gráfica. Eu tava na esperança que fosse só no trailer e tal, pra adiantar pro trailer, eles colocaram a computação gráfica. Mas na série de TV eu pensei que iam fazer ele em 2D, desenhado à mão mesmo, como fizeram na primeira temporada. Apesar de que ele praticamente não aparece na primeira temporada, só um flashzinho básico, mas ficou um negócio que foi famoso, criaram um bando de wallpaper baseado nisso. Então eu pensei que eu dei mais respeito pelo design do Titã Colossal e fazem ele em computação gráfica. Que droga. E o preview do próximo episódio já mostra ele de novo em computação gráfica lá, lutando contra eles, então não tem jeito. E ainda ficou ruim. Se fosse aquela computação gráfica, não, tá disfarçando bem e tal, tá misturando bem, você nem nota. Se você não prestar muita atenção, você nem nota que tem computação gráfica. Nota muito bem, a computação gráfica nem é boa, parece um robozinho no meio do todo mundo 2D lá. Essa foi a única parte que realmente não gostei do episódio, se eu fosse destacar algo negativo nele, foi isso. Outra coisa muito interessante é como encaixou tudo certinho. Quando você volta, você lembra das cenas, tudo começa a se encaixar. Então o autor não... Tem muito twist em histórias, principalmente essas histórias de mangás muito longos, que são meio que criados do nada, assim, vou meter um twist aqui. E aí você, putz, de onde veio isso? Tem que ter aquele foreshadow, que é aquelas chamadinhas de leve antes e tal, que dão um indicativo de que tinha algo errado. E você nem percebe, você só nota quando tem o twist, aí você volta, putz, agora essa cena aqui faz sentido, agora eu entendi o que está acontecendo. Então o autor tinha planejado desde o começo que o Reiner era o titã, aquele titã encoraçado, o outro era o colossal. Então o comportamento deles batia durante a história. É muito legal notar que, aparentemente, o autor pensou nessa história como um todo e aí começou a criar ela. Muitos autores, até porque é muito fácil ter a obra cancelada, você começa assim, não faz sucesso e cancelam, eles pensam no comecinho da história. Aí depois, se o negócio fizer sucesso, eles vão expandindo a história, inventando mais coisas e tal. Mas o clima de suspense desse episódio eu gostei bastante. É aquele episódio que, mesmo com muita fala, consegue te manter ligadão ali. Putz, o que vai acontecer? O que tá acontecendo? Tá rolando um maior climão aqui dos personagens. Mais uma coisa que eu esquecendo. O Reiner aparentemente consegue controlar a regeneração dele. O braço dele estava todo arrebentado, mas do nada ele pegou e consertou o braço.
como se não fosse nada. Será que a Ymir não consegue fazer isso também? A Ymir tá viva, obviamente. Eu comentei no episódio passado, pensei que ela tinha morrido. Teve toda aquela cena de drama no final das duas e tal. Pensei que ela tinha ido pro brejo, mas não. Ela sobreviveu, tá mal, tá em coma aparentemente, mas tá viva. Inclusive pegaram ela, acho que o Titã Colossal pegou ela, acho que pegou. Então vamos ver agora o que vai acontecer. Eu não sei se ela tá segurando, tá fingindo lá só, ela pode se regenerar também quando quiser. Como é que funciona exatamente isso? É mais mistérios, na verdade, né? A robrestia deles, isso só tá acumulando mais e mais e mais. Eu ainda tô esperando aquele momento das respostas. E não que uma resposta vai te dar mais 5, 10 perguntas, porque, por enquanto, o que acontece? Apareceu dois titãs ali, putz, tem esses titãs. Aparentemente eles têm uma civilização deles fora da muralha, eles querem voltar pra lá. Como assim? Explica esse negócio. Mas é isso, foi um episódio bem legal, voltou aquela sensação que teve em vários episódios da primeira temporada, que deixava desesperado pelo próximo. Acho que o primeiro teve isso, foi o episódio 4 ou 5, onde o Eren é engolido. Só tem o braço dele voando da mão do Titã lá quando engole ele inteiro e você fica, acaba o episódio assim e você fica... Como assim? Fica desesperado. A gente foi ler o mangá naquela época, bem nesse episódio, mas... a sensação de desespero pelo próximo episódio eu acho muito legal. É uma das coisas que motiva até a dar aquele boost no material original. E teve, no caso de Attack on Titan, aumentou pra caramba as vendas. Mas é isso. Vamos falar agora dos outros animes, que eu geralmente falo aqui. Vamos lá. Não aconteceu muito na maioria deles. Eu vou até citar um novo aqui, que eu geralmente não comento, que teve uma mudança de clima, eu achei legal. Bom, vamos lá. Recreators continua, mas... bate-papo e tal, mas nesse episódio, apesar de ter muita conversa, progrediu mais o enredo, teve o governo se unindo a eles e tal, entendendo a situação deles. E no final, principalmente, teve um twist bacana, com o protagonista lembrando daquela garota lá que criou a outra, aquela de cabelo branco. Eu não sei se... eu só tô em dúvida se foi ele que desenhou ela. Ele desenhar, ele não lembrar, não faria sentido nenhum. Ele não lembrar da garota já foi meio esquisito, mas aparentemente ele não tinha tanto contato com ela. Ele esqueceu as memórias dela de propósito. Ficou meio esquisito aquilo, mas é um twist, deixa interessado pra saber como é que ele vai elaborar daquele negócio todo. Foi um finalzinho do episódio legal. Bom, no Hero Academia... não teve grande coisa, foi mais aquele garoto, como é que eu chamo ele? Eu não lembro os nomes, é muito difícil lembrar os nomes pra mim. Eu vou chamar... garoto quente frio, como eu chamo ele. Ele comentou rapidamente do passado dele. Aparentemente a mãe dele é uma filha da mãe, mas ele gostava da mãe dele. A mãe dele jogou água quente no rosto dele, explica aquela cicatriz. Jogou água quente no rosto dele porque não gostava do pai dele. Isso você justifica maltratar o seu filho? Não é culpa dele. Então, a mãe dele é uma filha da mãe, mas ele aparentemente defende a mãe. Eu não vou... não explicou direito esse negócio, ele comentou por alto. Mas, apesar do pai dele parecer uma pessoa horrível, a mãe dele não parece muito melhor também. Porque, mesmo que ela não gostasse do pai dele, não justificava maltratar o filho por causa disso. E ele defende ela ainda. Ficou esquisito isso. De qualquer forma, teve isso e começou o torneio. E acabou com aquela pegada que eu, particularmente, gosto de... e agora? O que vai acontecer? Então, pelo menos acabaram direitinho. Mas foi um episódio, no geral, mais parado. Mas uma preparação para a próxima fase do torneio. E Bahamut também não teve nada demais, foi mais um episódio de build-up para a próxima fase do anime, então teve bastante conversa, tá elaborando algumas coisas no enredo, mas não teve nada super marcante para comentar aqui. E por último, Sword Oratoria, Dungeon Ideais Sword Oratoria, eu não vou falar o nome completo aqui, é muito grande, mas de qualquer forma, ele mudou totalmente de clima. O primeiro arco focou mais naquela elfa. Ele, como eu falei, eu já tinha comentado isso nas primeiras impressões, não ia focar só em personagem. Muita gente continua achando que é só focar na Elfa. Não. A Elfa é um dos personagens principais, mas tem outros. Esse, por exemplo, focou mais na Aiz e nos outros personagens. Não ficou aquele negócio de seguir o ponto de vista da Elfa sem parar, como teve nos episódios anteriores. E já começou com um clima bem mais pesado. Começa com... eles não estão num bordel, mas estão num hotel, aparentemente num quarto de hotel. Tá uma mulher com um cara lá se pegando. E aí, do nada, a mulher interroga ele, consegue a informação que queria e arrebenta o cara. Espremeu a cabeça dele, arrancou. Não tem direito o que aconteceu ali. Não ficou 100% claro, mas ela distorceu, deixou irreconhecível a cabeça do cara. Então já começou num clima bem mais macabro, comparado ao clima leve que teve nesses primeiros 3 episódios. Eu gostei. Criou um clima de mistério e deu aquela pegada mais pesada que eu particularmente gosto. Então, pra quem desanimou com o anime nos primeiros 3 episódios, dá uma olhada no quarto, ficou mais interessante. Pelo menos eu achei que ficou mais interessante. E isso, eu volto na semana que vem com mais impressões semanais, no sábado ou no domingo, mais provável no domingo. Esse aqui foi uma sessão que eu botei no sábado, tinha muita gente desesperada pedindo e tal, queria que eu falasse do episódio de Attack on Titan. Então eu fiz mais adiantado, mas é complicado. Eu tenho que assistir todos esses episódios, e vários deles saem no sábado, tenho que assistir todos eles, fazer o vídeo, editar o vídeo e tal, tudo no mesmo dia. É meio complicado, mas deu pra funcionar essa semana. Bom, é isso, eu fico por aqui. Se gostaram do vídeo, se inscreva no canal, deem um like e até a próxima!